crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. E pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. Aleluias! Mais um domingo na presença do Senhor, nós aqui estamos reunidos. Eu te convido nesta noite a estar conosco, prestando culto ao Senhor, adorando, o exaltando, o engrandecendo por tudo aquilo que Ele é, com o coração aberto para ouvir aquilo que Ele tem a ministrar no teu coração. Vamos orar, Senhor, que a Tua presença seja feita neste lugar, que a Tua presença esteja, Senhor, nos nossos corações, na nossa mente, que nada possa nos distrair, Pai. Fala conosco nesta noite, através da Tua palavra, através dos louvores. Nós queremos te bendizer, nós queremos te engrandecer e te adorar por tudo aquilo que o Senhor é. Aleluia! Poderoso é sua glória, será vista em toda O nosso general
general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias baixamos suas mãos, a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os teus passos, Nenhum inimigo nos resistirá. o quê? Nenhum inimigo Nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Aleluia! Nenhum inimigo pode nos resistir quando estamos em Cristo e quando permanecemos louvando e engrandecendo ao nome do Senhor. Amém. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está as promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. E não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está e serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, sua família prosperarei. Conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta,
e serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, conta-se as estrelas do céu, assim será para levanta, sai da tua tenda e busca um milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho levanta, sai da tua tenda e busca um milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho filho tu verás, Pai, que nós possamos te ofertar aquilo que temos de melhor. E que temos de melhor nesta noite para te ofertar é o nosso coração, a nossa fidelidade, assim, independente daquilo que o Senhor faz ou deixa de fazer em nossas vidas. Nós queremos ser fiel a Ti como o Senhor sempre é fiel e não nega, Senhor, a si mesmo. Nós queremos nos espelhar em Ti, Pai. Aleluia. Som dos nossos corações nesta noite. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Tu podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tem
agradeço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Eu quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, A vitória vem, mesmo que pareça até o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Sim, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Sim, tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos e entregamos a ti a nossa adoração. Obrigada porque o Senhor é fiel e cuida de nós a todo momento. Aleluia. Graça e paz, graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, sobre a sua casa, depois desse momento super agradável de adoração, de celebração. Mais uma vez vamos ouvir a palavra de Deus, que é alimento para a nossa vida. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 46. Diz assim. Marcos 10, 46. Foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Espírito Santo, nós pedimos que nesta noite
o Senhor venha nos ensinar, o Senhor venha nos inspirar, o Senhor venha transmitir aquilo que tu tens para cada um nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Eu poderia começar esse sermão, essa pregação nessa noite, com alguns acenos muito óbvios do texto, verdades do texto. Tem uma saída. Poderia pensar em 3 expressões. Tem uma saída. Alguma coisa vai acontecer. Ou seja, tem uma solução. Não se desespere. As coisas vão mudar. Tem uma saída. Existe uma solução. Faça a sua parte e vá até o Senhor. Repito, expressões óbvias do texto. Tem uma saída, tem uma solução. Faça a sua parte. Busque por Jesus. Ele passa no nosso caminho, Ele passa na nossa estrada, Ele passa na nossa frente. As coisas mudam, a vida é alterada, o que é ruim hoje é transformado, as coisas passam, a solução, a saída. Faça a sua parte, faça o que lhe compete, insista e vá até o Senhor, vá até Jesus. Numa propaganda que a gente assistia há tempos atrás, um adolescente abre um guaraná, e quando ele abre o guaraná, vocês se lembram disso, um gênio salta assim da sua frente. O jovem então expressa o seu desejo. O que você quer? Ele comunica ao gênio o seu desejo. Eu quero, gênio, uma mulher que faça tudo por mim, que seja louca por mim. E o gênio então faz aparecer diante dele, num passe de mágica, a sua própria mãe. E o jovem reclama com o gênio: mas a minha mãe, gênio. Aí que o gênio responde num gesto que combina com ironia e impaciência. O gênio responde: tem gente que não sabe pedir. Quem não lembra desse comercial? Aquele guaraná. A oportunidade de um encontro especial com aquele que poderia ser a transformação de tudo, do maior desejo, do maior sonho, o sonho de qualquer um. Encontrar o gênio da lâmpada. Bartimeu não precisou esfregar nenhuma lâmpada. Bartimeu não precisou ficar esperando encontrar uma lâmpada para esfregá-la. Porque nós nunca precisaremos disso. Porque temos um Senhor que, além de, no caso do texto, passar na frente de Bartimeu, temos um Senhor que participa da nossa vida e está conosco. Aqui nós estamos num texto que ele está saindo de Jericó, da antiga para a nova. Saía, porque quando ele saía juntamente com os seus discípulos, eles foram para Jericó. E diz o texto, quando ele saía de Jericó, então parece que sai da mais antiga, passa pela mais nova. Mas o certo aqui é que eles estão indo para Jerusalém, acompanhado Jesus de um grupo de discípulos, e uma grande multidão se aglomera, chega. E por quê? Porque ir para Jerusalém é motivo de muita inspiração, motivo de muita expectativa, aliás, de grande expectativa, porque na perspectiva judaica é o centro religioso do mundo. Imagine então você ir para Jerusalém com o Messias, com o suposto Messias, com o libertador de Israel. Nesse trajeto, nessa caminhada, ele é abordado por um cego, e um cego que o texto identifica como Bartimeu, que se assentava junto ao caminho a esmolar, a pedir esmolas. O texto é tão maravilhoso porque você olha Bartimeu e pensa que é o nome dele. Não, nem nome ele tinha, porque ele era Bartimeu, ele era Bar, prefixo Bar no hebraico, ele era filho de Timeu. Eu recebi uma propaganda desses cartõezinhos de político e dizia assim, o nome do cara era, eu vou dar um exemplo, com o meu nome, tá? É o Serginho, filho do Sérgio. Nem nome tem, é o filho do Sérgio. É o filho
do Pai. É assim que ele é identificado, mostrando que ele não tinha identidade. Estava num canto qualquer, colocado por alguém, sem nome, sem referência. E quando não se tem nome, não se tem referência, não tem identidade, perde a sua personalidade. Essa é a situação inóspita que estava este cego. Mas tem algo maravilhoso. Jesus está passando na estrada desse cego. Jesus está passando no caminho desse cego. Jesus pode estar passando, aliás, ele passou um dia e agora ele frequenta a sua casa. Um dia ele passou na tua estrada, no teu caminho, e passou a frequentar e estar contigo na tua vida. Mas o que no texto nos mostra é que Jesus é alguém que ouve o nosso clamor. Jesus ouve a nossa dor, Jesus ouve a nossa oração, Jesus ouve quando buscamos Ele de todo o coração. Por mais que os outros tentem nos silenciar, por mais que as pessoas tentem nos calar, dizer, fiquem quietos, para de incomodar o Mestre, Jesus estará sempre disposto a nos olhar, a nos reconhecer e a ouvir o que temos a dizer. Esse é o Senhor que nós servimos. Ao contrário dos discípulos que só tinham ouvidos para o centurião influente, lembra? Ao contrário dos discípulos que só tinham ouvidos para Jairo. Não, Jesus é aquele que ouve o clamor de um cego mendicante. Jesus é aquele que ouve o clamor de um homem que está jogado ali à margem da sociedade, clamando por socorro. É o mesmo Senhor que está aqui falando contigo nessa noite, que ouve o seu clamor, que ouve a tua oração. Os discípulos são os mesmos que tentaram impedir crianças de se achegarem a Jesus, que tentaram emudecer o cego mendicante, mas esse Jesus é aquele que ouve, que acolhe, que ama. Esse texto talvez nos mostre que talvez os discípulos fossem mais cegos que o próprio cego. Por tentar calar, por tentar oprimir. Diz o texto que os que iam, no livro de Lucas, diz o texto que os que iam à frente cuidavam de silenciá-lo. Fique quieto. Mas quanto mais quieto era determinado que ele ficasse, ele gritava mais. Ele insistia, ele perseverava, ele invocava ao Senhor. E por mais que tentem nos calar ou abafar a nossa voz, a gente precisa manter essa insistência, essa persistência. É importante para nós como igreja que possamos refletir nessa comissão de frente que somos, né? Como as pessoas olham para a nossa vida, como as pessoas olham para a igreja do Senhor, para os discípulos de Jesus. Será que conseguem ver o Senhor? Aqui está protagonizada pelos discípulos, mas no dia a dia, protagonizada por nós. Diz o texto de Apocalipse que olhavam os candeeiros e depois de olhar os candeeiros, olhavam quem estava no centro dos candeeiros, porque as pessoas primeiro olham para nós, para depois enxergarem o Senhor. Nós formamos esses discípulos. E nós não podemos calar a voz das pessoas, não podemos abafar. Se clamam pelo Senhor, a gente precisa abrir e acolher e dizer, porque estamos aqui para representá-lo. Quantas vezes dispensamos atenção para alguém importante, para alguém influente, e silenciamos outros que nada têm? Às vezes nos comportamos como os discípulos, queremos dar oportunidade, ressaltamos certa importância para alguém, e desprezamos aqueles que estão clamando por uma ajuda, por um socorro. Nos fala que muitas vezes, exatamente como igual aos discípulos, porque os discípulos diziam em alguns momentos, né? Não perturbe o mestre, não incomodes o mestre. Não, ele não pode te dar atenção. A gente precisa tomar cuidado para em algum momento não ter esse comportamento parecido com os discípulos. Jesus, no entanto, não age assim. Jesus acolhe o clamor desse cego. Jesus ouve.
Por Jesus é dotado de sensibilidade sem precedentes. Ele ouve o clamor, ele ouve a súplica insistente de um homem com o nome de Bartimeu, de um cego, mendigo, desprezado por todos, que aparentemente nem nome possuía, mas o Senhor estava atento ao seu clamor. Isso nos assegura uma coisa, isso é um exemplo maravilhoso para você nessa noite, te assegura que a sua oração é ouvida atenciosamente por Deus. Por mais que você pense que os problemas, que os dilemas tentam abafar a sua voz, ou que as pessoas tentam te calar, Deus está atento ao seu clamor. O mundo, as pessoas podem te negar atenção, podem desprezar o seu clamor, mas o Senhor tem os olhos postos em ti e te vê nitidamente. Ele sabe de onde vem o clamor, ele sabe de onde vem a súplica. Ele está passando e está ouvindo alguém clamar. Onde está? Chamai-o. É um aspecto importante da dimensão do amor, da bondade de Deus, da sua misericórdia, da sua compaixão. Mas fica essa pergunta: por que Jesus, tão atencioso, tão amoroso, tão acolhedor, quando Bartimeu se aproxima, ele pergunta: que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Tem uma saída, já te falei, há uma solução. Faça a sua parte, vá até Jesus. Agora o Senhor, tão atencioso, tão amoroso, quando Bartimeu se aproxima, cego, o Senhor lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Porque Jesus faz exatamente isso conosco, nos remete para dentro de nós mesmos, para que possamos identificar o que é aquilo que realmente precisamos, o que realmente necessitamos, o que é importante para nós. Se fizéssemos essa investigação no coração, na vida, na consciência, evitaríamos tantos pedidos exagerados que temos. Ao jovem rico ele perguntou: por que me chamas de bom? Aos fariseus ele questionou: o que vos parece? Jesus usava esse instrumento filosófico, para levar o homem à reflexão, levar a mulher à reflexão. É uma capacidade que o Senhor usou com esse Bartimeu, que após a sua cura e a passar a ver, segue o Senhor para um autodescobrimento. Quantos não desejam isso? Ou quantos também não insistem por isso, em querer se descobrir, em querer olhar para dentro de si? Vivem com uma espiritualidade da estética, da aparência, do desejar mostrar para as pessoas, mas por dentro são vazias, porque não trabalham esse caminho espiritual para dentro de si, para se descobrir, para saber das suas angústias, das suas decepções, das suas frustrações, dos seus pecados, dos seus erros, das suas fragilidades e toda a sua história. Mas quando nós identificamos isso, entendemos que aí sim somos mais amados pelo Senhor. Nós queremos nos justificar diante de Deus, queremos dizer para Ele que estamos no nosso direito, queremos impor para o Senhor, queremos expor uma espiritualidade que não temos. Esse caminho espiritual para dentro é mais difícil do que para fora. Porque para fora eu boto uma roupa bonita, eu falo bonito, eu leio alguns versículos, eu prego bonito, eu aprendo a cantar, eu ministro um culto, e todo mundo que benção, não. Quando nos aproximamos de Jesus, é Ele que nos confronta: o que queres? O que deseja? O que queres que eu te faça? Qual é a tua necessidade? Essa mesma pergunta feita a outras pessoas. A quem Jesus fez essa pergunta? Aos filhos de Zebedeu. Que queres que eu vos faça? E eles responderam: nós queremos uma coisa do Senhor, queremos que um se assente à direita e outro se assente à esquerda da tua glória.
O que o cego pede? O cego pede: eu quero ver, eu quero liberdade, eu quero conduzir a minha vida, eu quero poder andar com as minhas próprias pernas, eu não quero ser levado de um lado para o outro pelas pessoas, eu quero ter a minha opinião. O que os filhos de Zebedeu pedem? Qual é o clamor? Eles pedem poder, eles pedem status, eles pedem aparência, eles querem sentar à direita e à esquerda do Senhor, eles desejam mostrar para as pessoas o lugar onde eles estão assentados, e Jesus os confrontou. Parafraseando o gênio do Guaraná, tem gente que não sabe pedir. Pedi e não recebereis, porque pedis mal, pedis para esbanjar nos vossos prazeres. Não sabe pedir, porque não sabe olhar. E por não saber olhar, não há o que distinguir. Quando não sabemos olhar, as pessoas decidem por nós. Quando não sabemos olhar, não conseguimos julgar. Então, o que me apresentar, eu acolho. Se eu não consigo ver, eu não confronto, eu não analiso. E aí me cabe a narrativa mais agradável. Eu pego o que há de melhor, e isso me satisfaz. Mas Jesus faz o contrário, ele remete este cego para dentro dele, para que ele responda o que realmente precisa. É como pedir um prato de ouro quando se quer comer naquela hora. E tantos outros exemplos. Qual será então o pedido correto? Qual deve ser o nosso pedido? Qual deve ser a tua oração? Que eu veja. Eu preciso ver. Porque quando eu começar a ver, eu vou fazer diagnóstico. Eu vou me organizar. Eu vou saber do que realmente eu preciso, da minha necessidade real. Eu vou parar de julgar a minha vida pela opinião das pessoas, ou que elas falaram que vai me servir. Não, eu vou conseguir identificar, e o Senhor pode me ajudar nisso. Eu quero ver, Senhor, que eu torne a ver, porque o Senhor tem esse poder, Ele tem poder para devolver a visão. Tem muitas pessoas que veem e conseguem caminhar, mas perderam a visão da sua vida, não têm critérios, não julgam com coerência. Para Bartimeu e para alguns, não ter visão significa continuar mendigo e excluído. Para esse homem, continuar cego significa mendigo e excluído. Para alguns, continuar sem visão significa continuar seguindo a vida pela opinião das pessoas, da maneira como elas te levam, elas te conduzem. E por isso não consegue formular a sua própria opinião, não vive a sua própria espiritualidade, está sempre pautando a sua fé na opinião das pessoas. Talvez Bartimeu tenha falado: eu quero te ver, eu estou diante do Senhor, eu não quero mais a opinião daquilo que me falaram como o Senhor é, eu quero ver. Eu te conhecia, olha Jó, eu te conhecia de ouvir falar, mas eu atravessei isso tudo. Não é assim o livro de Jó? Eu te conhecia de ouvir falar, mas eu atravessei todos esses problemas, eu perdi tudo na minha vida, mas agora os meus olhos te veem. Quando você entra no lugar, está lá a visão e a missão da empresa. Nós sabemos aquela empresa qual é a sua visão, qual é a sua missão. Empresa, tá? Não igreja, que igreja está com essa mania agora também. Qual é a visão da igreja? Qual é a visão? Visão da igreja. A visão da igreja é o Senhor. A visão da igreja é lavar os pés uns dos outros. A visão da igreja é se tem alguém com sede, dar água. Se está preso e visitar. Não? Mas essa é a visão. Visão da igreja
é se você tiver 2 capas, você tem que dar. Se mandar andar 1 milha, você anda 10. A visão da igreja é ficar embaixo na pirâmide. E o maior, mais embaixo ainda. Essa é a visão da igreja. Mas você entra numa empresa, está lá a visão e a missão. Nós sabemos, com aquelas palavras, claramente o que essa empresa faz. No entanto, a gente precisa pensar quais são os nossos objetivos. O que nós buscamos? Se a nossa visão estiver turvada, empanada, vai comprometer, com certeza, a execução dessa missão. Se a gente estiver se apoiando na visão de outros, e não na nossa experiência, porque pode ser bom para aquela pessoa, mas você não carrega esse peso, você não consegue carregar esse fardo. Você precisa conhecer os seus limites, e você só vai conhecer se você tiver visão, se você conseguir ver. Por conta disso, muitos sem essa visão corre-se o risco de não saber distinguir o que é sonho e o que é capricho. Porque falaram com você, pega a visão, não é assim? Ei irmão, ei irmã, pega a visão, Deus vai te dar isso. Aí você vai e, peguei. Mas não era a sua visão, era a visão de outro. Você talvez fosse um Bartimeu. Porque você não tem visão, e aí não damos a dimensão correta das coisas. Porque você não sabe identificar, isso não é para mim. E aí vamos invertendo a ordem dos valores, de valores. E aí na nossa vida não vamos estabelecendo prioridades, porque te falaram que isso era bom, e você falou, eu quero isso também. David ganhou 10 carros, eu quero 11, Senhor. E vamos tratando gente como coisa, e coisa como gente. Por falta de visão, às vezes não consegue se perceber pessoas, amigos, gente que sofre, e não ouvimos o clamor daqueles que pedem ajuda ao Senhor. Por falta de visão, acaba o seu ministério, né? Tornando-se mais importante do que o próprio reino de Deus. Por falta de visão. Ao ponto de que o reino do Senhor, o reinado de Deus, fique em segundo lugar. Primeiro o meu ministério. Cegueira. É algo que nós precisamos tratar. Sem sua visão, Bartimeu continuaria um homem independente. Sem visão, Bartimeu continuaria com uma espiritualidade atrofiada, sendo levado pelas pessoas, sendo orientado com aquilo que é bom para alguém, não para ele. Uma pessoa sem visão continua e estaria para sempre dependente. Basta isso. Senhor, eu quero ver. Porque uma pessoa sem visão não consegue conduzir a sua vida. Quando falha, quando alguém não consegue lhe estender a mão, quando alguém não consegue estar naquele momento que ela precisa, ela se frustra, se decepciona, abandona tudo. Porque alguém é extremamente dependente. Nós precisamos das pessoas, é claro. Precisamos de relações. Somos assim. O ser humano precisa disso, de interrelacionar-se. Mas em algum momento a gente fica sozinho. Mas eu preciso entender. Eu preciso que o Senhor abra a minha visão. Para eu não poder julgar ou questionar aquele irmão, ou aquela irmã, ou aquela pessoa, ou minha mulher, ou meu marido, ou meu filho, ou minha filha, ou meu neto, ou minha neta, que no momento não pôde estar ali. Não torne-me alguém extremamente dependente. E se eu estou me
se eu sou alguém extremamente dependente, eu começo a sufocar as pessoas e a vez de jogar as minhas frustrações, as minhas culpas sobre as pessoas. Eu fico dependente porque eu começo a ser levado de um lado para o outro, pelas mãos de outras pessoas. Tantos pedidos que você já fez, tantas coisas que você já pediu ao Senhor. Será que em algum momento você chegou e falou: Senhor, eu quero ver. Ajuda-me, Senhor. Quando ele se aproximou, quando você se aproximou dele, ele falou: o que queres que eu te faça? Você falou o quê? Qual foi o teu pedido? Quem sabe, se você tivesse pedido: eu quero ver, você não conseguiria compreender muitas coisas e entender coisas simples que poderiam ser resolvidas rapidamente. Porque se estamos sem visão, somos levados de um lado para o outro e ficamos mendigando por migalhas. Aí a gente quer um carinho aqui, está satisfeito desse carinho, a gente busca outro carinho ali. Esse carinho acabou, eu preciso de um aconchego ali, porque a gente fica mendigando migalhas. Deus quer te impulsionar, Deus quer te encorajar. Deus te fez para ter uma vida livre, independente, mas também carente das pessoas, mas sem projetar sobre as pessoas, sem fazer das pessoas, ou fazer sobre a vida delas, ou lançar sobre elas um peso, uma culpa, mas ter um relacionamento leve, coloquial. O meu maior desejo nessa noite é que você saia daqui com essa ideia, com essa certeza: Jesus Cristo, Filho de Deus, é misericordioso e nos ama, por isso Ele ouve o nosso clamor, Ele nos remete para dentro de nós mesmos, para que possamos realmente pedir aquilo que é extremamente importante e saiamos desses pedidos superficiais que não vão nos levar a lugar nenhum e que possa devolver a nossa visão e que possamos conduzir a nossa vida. Aí sim chegaremos a este patamar de experiência, como diz aí um outro patamar de vida com o Senhor. A solução: faça a tua parte, venha até o Senhor. Mestre, que eu torne a ver, disse Jesus, vai, a tua fé te salvou. Estava dentro dele. Podem vir para cá, para o teclado, fazer um louvor. A tua fé te salvou. Enquanto você fica esperando pela fé dos outros, irmão fulano ora com a beleza, a fé dele me resolve o meu problema. Vai, tua fé te salvou. Não diz que a tua fé te curou, diz, a tua fé te salvou. O que é uma pessoa salva? É uma pessoa que tinha uma vida mediana, para esse caso, uma vida quase insignificante, jogada num canto qualquer, pedindo esmolas, sem nome. Ele não foi curado, ele foi salvo. A vida melhorou. Mas foi a tua fé que fez isso, porque você pediu o que realmente lhe era importante. E diz o texto que imediatamente, quando tornou a ver, seguia Jesus estrada fora. Um relato de um cego que tornou-se discípulo. Sabia? Dentre inúmeros discípulos que o Senhor teve, nós temos aqui um cego que, ao ver, passou a seguir. Ele viu e encontrou o que realmente buscava: o Senhor. Ele não recuperou a visão e voltou para casa. Ei, mãe, voltei a ver.
Ei, pai, tem uma notícia para contar. Não, ele seguiu o Senhor, porque ele encontrou que realmente lhe era importante. Não era nenhum bem. Ele abandonou a sua capa. Talvez isso é outra pregação, é outro sermão sobre esse texto. Lançou de si a capa e levantou-se, abandonou um pouco do que tinha. Se estava preso nessa capa, deixou de lado e buscou pelo Senhor. E às vezes ficamos presos a seguranças tão medíocres. E ele largou até o pouco do que ele tinha ali naquela rua, naquela estrada, e foi ter com Jesus. E ao ver Jesus, passou a segui-lo, porque ele realmente encontrou o que era importante. Ele encontrou-se com o Senhor, que ouviu o seu clamor, que o chamou, e ao chamar devolveu a visão, e ele passou a segui-lo. Qual era a nossa maior busca? Qual é o seu maior pedido? Vê-lo? Segui-lo? Pense sobre isso. Vamos cantar um pouco, depois eu vou orar. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor, exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória, derrama o seu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Coloque a mão sobre o teu coração. Existe uma saída, meu irmão, minha irmã. Faça a sua parte. Levante-se. Vá até o Senhor. Seu clamor não está despercebido. Ele ouve. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? O que você realmente precisa? Conta para Ele. Diga para Ele: eu quero ver. Me mostre as coisas, Senhor, como realmente são. Que eu pare de criar um mundo imaginário, monstros, temores que não existam, que eu possa eliminar, que eu possa ver. Que quando eu enxergar, eu vou conseguir encarar, eu vou resolver. Mas ao conquistar aquilo que eu pedi ao Senhor, eu possa me entregar e segui-lo. Ouve o nosso clamor, Senhor. Ouve a nossa oração. Escuta o nosso pedido. Responde às nossas vidas, ao nosso coração. Queremos ver, Senhor. Queremos te ver. Devolva-nos a visão, Senhor. Que possamos estabelecer o que é importante, para deixar de lado aquilo que é irrelevante, às vezes nos cansa. Estabelecer prioridades na nossa vida, Senhor, para a vida crescer,
ser exuberante. E recupere o sentido, o maior sentido é vê-lo e caminhar contigo. Em nome de Jesus. Amém. Coloque a mão sobre o teu coração. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, que é bondoso, misericordioso, te abrace nessa noite. Que a presença do Espírito Santo seja constante sobre a tua vida, sobre a tua casa. Que te devolva a visão. Que o Espírito Santo te inspire, hoje e sempre. Amém. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a tua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus da minha vida, fica comigo. Sou a sua casa, mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu